Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus e invocamos, Senhor, de Ti graça, sabedoria, Senhor, direção. Pedimos, Pai, que Tu venha encher esse lugar da Tua glória, nossos corações, que Tu possa hoje, Senhor, nos confrontar com a Tua palavra, Senhor, possa nos lavar, nos limpar, e que a Tua palavra tenha livre curso em nós. Manifesta, Pai, a Tua presença nesse lugar. Esse lugar que eu digo é dentro de nós, Senhor. E transforma tudo aquilo que tem necessidade hoje de mudança. Fala conosco. Age segundo o Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém? 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém? Peguei esse texto, essa semana eu discorri um assunto no grupo caseiro, um assunto que me deixou assim impactado com uma situação que nós vivemos hoje e vamos ver acontecer muito daqui para frente, muito, muito. Eu fiquei pensando como explicar um fenômeno que é na verdade, eu creio que seja uma enfermidade do mundo atual, que vai agravar cada dia mais e mais a vida de pessoas, e que nós temos que ter não só entendimento, sabedoria, como graça do Senhor, unção de Deus, para poder não só prevalecer, como também tratar ela. São os transtornos de hoje. Eu conversei com uma irmã que estava levou um filho ao psiquiatra e estava tomando remédios porque ele estava com transtorno de ansiedade. Eu acho que o nome é isso. Quem conhece? Já ouviu falar? Transtorno de ansiedade. E ouvindo a história, é alguém que eu já conheço faz tempo, eu mapeei e falei: filha, eu acho que você está tratando do teu filho no lugar errado. Por quê? Porque ele não tem transtorno de ansiedade, ele é rebelde. O rebelde, ele precisa ser curado, mas através da palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém? E ela nos direciona. É ela que nos ajuda a tratar. E a viver também. E mapeando isso, eu falei: o teu filho é rebelde, que ele precisa de disciplina, de correção, de limite. E esse é um assunto. Há um rapaz com 30 anos, em um assunto que eu trato desde os 14. Desde os 14 anos que eu trato. Mas nós temos a mania de querer chamar o pecado de doença. Pecado não é doença, pecado é pecado. Sim ou não? Amém? Não, ninguém trata pecado tomando remédio, a gente trata pecado confrontando o pecado com a palavra e sendo transformado. Mas
Há muito tempo que a gente fala sobre isso, trata, ajuda, confronta. Eu nunca tinha parado para pensar que isso está totalmente ligado para o nosso entendimento no que esse texto de Hebreus nos traz de revelação. Ele traz uma revelação muito interessante. Ele fala que a palavra de Deus ela é apta para discernir, para dividir alma do espírito. Foi isso que tu leu aí? Sim ou não? Eu acho que esse texto é um texto que nos dá um fundamento de que o homem ele é triuno. É um assunto chamado tricotomia. Um assunto, o Alisson já fez assim, ó. Falou, lá em Paulo Afonso não tem esse negócio não, né? Nem para comer, esse tal de tricotomia. Eu sei o que é isso, Alisson. Quando a gente ouve, que a gente nunca ouviu falar, né? O homem, ele é como Deus. Ele tem corpo, alma e espírito. O ensino desses três elementos, dessa trindade, se chama tricotomia. Há uma linha teológica que acredita que o homem é ditônico que fala? É só corpo e espírito. Acho que o espírito e a alma é a mesma coisa. E aí não crê que exista a tricotomia. Por quê? Por que esse é um assunto difícil de tratar e falar? Porque na Bíblia, quando você olha literalmente, simplesmente para os textos, como eu li para esse agora, você consegue entender que aqui Deus está falando que o homem é triuno. Né? Mas se você for ler em Gênesis, vai dizer que Deus fez o corpo do homem, soprou nele o espírito de vida, e ele se tornou alma vivente. Aí junta as duas coisas. Onde é que isso divide? Para que o nosso entendimento seja claro. É assim, o que é corpo? Meu corpo é tudo aquilo que me liga ao mundo. E se você for estudar o corpo humano, nós temos todos os elementos do nosso corpo da Terra. Isso aí é científico, né? Todos os elementos da Terra nós temos no nosso corpo, num grau maior, num grau menor, mas o nosso corpo, na verdade, é aquilo que nos liga ao mundo, é aquilo que Deus fez, né? Aquele boneco de barro que soprou no nariz dele. Isso é o meu corpo. Meu corpo. A minha alma é o meu intelecto, a minha psique. É a minha mente, a minha consciência. Nós vamos ouvir e ler isso na Bíblia de duas formas. No Velho Testamento, eu acho que fala que é intelecto, e no Novo Testamento fala que é psique. Mas a alma é aquilo que eu penso. O que é complicado na alma? Por que lá em Gênesis não está? Porque a nossa alma ela vai sendo formada ou aperfeiçoada segundo aquilo que eu vivo. Sim ou não? Entende o que eu falo? A nossa psique ela depende muito daquilo que a gente recebe. Segundo aquilo que me leva a pensar. Há muitos males da alma hoje que nós não explicamos, né? Porque nós somos diferentes uns dos outros, mas são as coisas difíceis. Por exemplo, quem se afeiçoou a gostar e ter prazer de se embriagar, ele começa satisfazendo o desejo da alma. Aprende aquilo. Não é assim? Aprende ou não? Relacionamento sexual. Acho que a primeira experiência que a pessoa tem, a experiência que ela tem, é aquilo que fica gerado, marcado na mente dela, como que a fonte de prazer é assim. A gente vai imprimindo essas coisas, a nossa alma ela vai imprimindo coisas daquilo que nós vamos vivendo durante a nossa vida. É por isso que quando alguém se converte, é metanoia, mudança de quê? De mente, muda a alma, a psique muda, porque agora eu começo a pensar de outra forma. Eu não penso mais como eu pensava antes, eu começo a pensar segundo o Espírito Santo, vai me trazendo revelação, aí entra o Espírito. O Espírito do homem é aquilo que liga o homem a Deus. É aquilo que liga o homem a Deus, é aquilo que Deus nos deu. Amém? Aí alguém vai falar assim, não, mas lá em Gênesis está dizendo, não, Provérbios também, não, Eclesiastes fala isso, que quando o homem morre, o que é da terra vai para a terra, o Espírito que é de Deus volta para Deus, e a alma está onde? A alma não foi para lugar nenhum.
A alma ficou, porque agora não sente mais nada nesse corpo, não pensa mais. O cérebro, puf, o cérebro humano detonou, né? Alguns estudiosos aí vão dizer que está lá no seio de Abraão, esperando lá não sei o quê. Não sei. Eu sei o seguinte, que eu creio que a Bíblia me diz é que nós temos corpo, alma e espírito. O espírito ele tem que dominar sobre a alma. É horrível alguém ser dominado pela alma. Porque quem é dominado pela alma busca fazer sempre o que agrada o corpo. Olha que coisa louca. Porque a alma ela quer fazer o que te agrada. Não é assim? A nossa alma não quer vida boa? Sim ou não? A gente quer tudo que agrada a gente. E viver pela alma é ruim, por quê? Porque a alma pode também dar um monte de sintomas na nossa vida, que são só sintomas da alma que não vem de Deus, não está acontecendo nada contigo. Então, transtorno de ansiedade, você pode encontrar alguém que é muito rebelde na vida, que nunca teve limite, que sempre viveu sendo satisfeito às suas vontades. Um dia, quando isso acaba, que não tem mais como essas vontades serem satisfeitas, o que acontece? Como diz a galera aí, pira o cabeção, né? Aí começa a dar Beyblade, começa a dar um monte de rolo. E aí é sintomático? Porque começa a doer tudo. Eu estava lendo, acabei não terminando de ler, tinha uma reportagem esses dias no G1 falando isso, de várias dores no corpo que vêm da mente, que não tem nada a ver com o corpo, não são doenças, estão na mente. Mas como eu estava apressado fazendo alguma coisa, eu acabei não lendo, mas era um assunto interessante para a gente ler. Por quê? Porque o corpo ele somatiza as coisas que vêm da nossa alma. Somatiza. Somatiza literalmente. Depressão. Depressão é uma doença da onde? Da alma. É uma doença da alma. É alguém que fica triste sem motivo algum. E aí o que mais deixa alguém com depressão, com problema, é você falar assim, você não tem motivo nenhum para estar assim. Aí ela falou, eu também sei. Porque ela sabe. Ela sabe que não tem nenhum motivo. Mas ela não sabe por que ela está assim. Mas onde está isso? Na alma. Não está no espírito e não está no corpo. Por não estar no corpo, não é algo que se resolva com remédio. Porque remédio, o nome já diz, ele só remedia, ele não cura. Ele é só um paliativo. Eu tive no hospital psiquiátrico Dr. Eiras, e eu estou me ouvindo com eco, mas eu vou até o fim. E eu fui chamado pelas psicólogas, porque eu fui lá numa missão sniper, que era dar um tiro e voltar. Eu fui buscar uma menina lá, Nilza, o nome dela. Estava internada, maluca, louca, de pedra. Ela estava tão mal que ela estava no isolamento, confinamento que eles chamam. Confinamento. Nessa época, alguns iam comigo lá. Tu ia nessa época, Zezé? No doutor Era chegou aí? Ou era só Bento e Cláudia? Foi só Bento e Cláudia, né? Estava lá no doutor Eiras, lá fui buscar uma irmã lá, por quê? Porque eu preguei o evangelho para uma menina que se converteu, e aí ela estava chorando porque o marido largou ela. E aí eu fui ouvir a história dela atentamente, aí ela falou que ele tinha saído de casa, que a família dele, a mãe dele já tinha dito, a avó dele, sei lá quem, que ele nunca ia ter família, não teve mesmo, eles brigaram. Eu falei, não, mas isso vai acabar hoje, em nome de Jesus. A gente orou, nunca tinha visto o rapaz, e nós oramos então, quebrando a maldição, aí é quando a coisa é espiritual. Quebramos aquela maldição, aquele demônio, demos uma ordem assim, vai largar esse cara e ele vai voltar para casa. E aí no dia seguinte, onde estava o rapaz? Em casa, voltou para casa. Aí legal, aí conversando com ele, ele falou assim, cara, pior que é mesmo, ele se converteu também, quando eu conheci. A minha avó, ou a minha mãe, não sei quem era, também era macumbeira e falou que a minha irmã ia ficar louca, e ela ficou mesmo.
Eu, sério? Sério? Está onde ela? Está lá no Doutor Eiras, internada. Eu falei, então nós vamos lá. Vamos lá falar com a tua irmã que ela não tem que estar lá. E fui lá também, sniper, atrás da Nilza. Cheguei lá para conhecer a Nilza, contei toda a história para ela, falei para ela que ela não podia estar lá, porque aquilo era uma obra do diabo, se ela queria aceitar Jesus. Foi dificultoso falar com ela, porque não queriam deixar a gente entrar. Foi quando as psicólogas lá nos levaram, foram juntos. Porque ela estava lá no confinamento, porque ela começava a bater em todo mundo, arrumava uma encrenca e botaram ela confinada. E aí anunciamos Jesus para ela, ela creu, mesmo lá dopada, falou que queria, nós oramos por ela quebrando tudo aquilo, e uma semana depois ela estava livre, teve alta, saiu de lá, veio para casa. E aí as próprias psicólogas na época nos chamaram para falar com os familiares, porque eu, quando comecei a conversar com elas, eu comecei a falar sobre ventre, semente e ambiente. Aí estava falando sobre as coisas que são espirituais, as coisas que são por conta do meio, são por conta da alma, ou são por conta de uma hereditária, né? Coisas hereditárias que vêm na vida. E elas nos chamaram para lá. E conversando com essas psicólogas, eu perguntei para elas assim, vem cá, como é que vocês tratam esses internos? Elas, a gente dopa eles com remédio. Mas como é que eles vão ser curados? Ela não tem cura, para a loucura não tem cura. Aí eu entendi. E como é que a Nilza teve alta? Ela, pois é, por isso que a gente chamou o senhor aqui. A gente queria ouvir vocês. Aí eu, pô, que legal. E aí começamos um relacionamento com elas. Mas é importante saber dessas coisas. Corpo, alma e espírito. Você consegue identificar quando os teus conflitos, eles estão vindo da alma, da tua alma, ou quando eles vêm do teu espírito? Consegue entender esse conflito? Consegue identificar? Porque seria bom a gente saber e ter essa identificação. Por exemplo, abre aí, Salmo 42. Vamos ler esse salmo? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festas. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Esse é um salmo escrito pelos filhos de Coré. Corá. Coré ou Corá, Luciana? É Corá. Ele está falando com quem? Com a alma ou com o espírito? Ele está falando com a alma. O que é que o espírito dele sabe? Que existe um Deus, que ele ainda vai louvar o Senhor na terra dos viventes. A fé dele está num lugar firme, mas ele olha para a alma dele e fala assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Por que ele fala que a minha alma tem sede de Deus? Quando é que você tem sede? Quando é que a sede vem? Ih, rapaz. Quando o corpo desidrata, quando está no deserto. É geralmente quando a gente está afadigado por qualquer coisa. Não é assim? A gente está afadigado da sede. Você corre, dá sede. Trabalha, dá sede. Anda muito, dá sede. Porque o corpo necessita de quê? De água. Mas a sede da alma,
do salmista era de quê? De Deus. Ele estava longe de quem? De Deus. Faltou Deus em algum lugar da vida dele. Talvez a tribulação, diz, lendo a história desse salmo, eles estavam no exílio, então estavam dominados. Talvez essa fadiga, por isso, desperta ou distrai. Desperta, não distrai você da presença do Senhor, de buscar o Senhor. Porque no meio da tribulação, muita gente sucumbe à tribulação ao invés de buscar o Senhor, ao invés de satisfazer no Senhor, ao invés de esperar no Senhor, ao invés de acreditar naquilo que Deus fala, crer nas suas promessas, saber que o choro pode durar a noite toda, mas que a alegria vem pela manhã. Nós sucumbimos diante disso e aí nos afastamos da fonte de vida, daquilo que proporciona tudo na nossa vida. De onde vem o nosso socorro? Do Senhor. De onde vem a solução da nossa vida? Do Senhor. Amém? Todas as necessidades que nós temos, elas estão contidas em quem? Em Jesus, no Senhor. É Ele. Ele é a força e a fonte que nos alimenta em todas as nossas necessidades. Quando alguém fala para você, eu posso viver, tem até uma música, né? Acho que é do Leandrão, né? Eu posso viver sem, eu posso perder todas as coisas. Nós podemos viver sem qualquer coisa. A gente só não pode viver sem o Senhor. Sim ou não? Mas quando alguma coisa te atormenta ao ponto de você não poder viver sem ela, que não seja o Senhor, a sede que você vai ter é de quem? Do Senhor. Porque se nós perdemos o mais importante daquilo que nos alimenta, que é a presença do Senhor, nós vamos ficar longe dele. E aí o salmista, quando vê isso, ele fala assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. E aí ele ordena a alma dele. Ele fala assim, por que que tu estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Tu já parou para pensar que você pode ordenar a tua alma? Sim ou não? Nós acreditamos que nós podemos expulsar demônios. Sim ou não? Quem já expulsou um demônio aqui? Pouca gente, hein? Quanta gente já expulsou um demônio aqui? Ih, rapaz, pouca. Vou trazer uns endemoniados aqui para vocês, treinar vocês. Tem que praticar, né? Tem que praticar, gente. Então, nós acreditamos que nós temos poder sobre os espíritos imundos. Em nome de Jesus, não cremos nisso? Sim ou não? Tem alguém endemoniado, a gente dá uma ordem no demônio, sai. Em nome de Jesus. Inclusive, foi a coisa que mais me animou quando eu me converti. Tinha uma coisa que me animava. Eu já era o expulsador de demônio oficial, eu e Solange. Não sei porque a gente era grande, né? Era o maior da turma, né, Solange? Fortão. Caiu endemoniado e já chamava a gente. Aí eu, ai meu Deus, lá vai ele. Mas eu gostava. Porque eu vim da macumba, né? E lá eles mandavam em mim. Lá eles mandavam em mim, eu tinha medo. Se não trouxer não sei o quê, meu Deus do céu, eu tinha que se virar para levar, comprar. Chegava lá, pedia bênção em tudo. Aí eu me converti. Ah, que maneiro, gente. Quando aparecia, está amarrado em nome de Jesus. Sai dela agora, sai. Aí cadê? Foi embora. De joelho. Aí, rapaz, acho que é por isso que o pessoal do aniversário fica tirando onda. De joelho, mão para trás, levanta, entrevista, fala, o que está fazendo? É porque dá maior alegria, cara. Imagina quanta gente era enganada antigamente, tinha medo disso. Aí tu descobre que agora tu está do lado forte da força, aí tu fica animado. Mas nós acreditamos nisso, que os espíritos
se sujeitam ao nome de Jesus e nós podemos ordenar eles. Me responde uma coisa, amado, por que tu não pode ordenar a tua alma? Será que a tua alma é mais forte do que um espírito? Se for para mim, agora eu não posso atender. Nós podemos ordenar a alma. Imagina. Eu não sei qual o distúrbio que alguém possa falar que você está vivendo, mas você pode, em nome de Jesus, ordenar a tua alma e falar assim: aquieta-te dentro de mim. Por que tu está agitada assim, alma? Fica quieta. Em nome de Jesus. Por que você está desesperada? Espera no Senhor. E nós vamos ver os benefícios do Senhor na terra dos viventes. Por que está angustiada? Crê em Deus. Crê nas suas palavras. Crê nos seus profetas. Nós temos capacidade de levantar a cabeça em meio de qualquer situação, no nome de Jesus, e ordenar a nossa vida. Nós oramos por enfermidades, não oramos? Por que a gente não pode orar por nosso corpo? Nós podemos ordenar os pensamentos. É o que o salmista está falando. Mas sabe o que é assustador? Vou falar o que é assustador. Eu já ouvia falar há pelo menos 30 anos atrás, e agora eu ouvi, há 2 anos atrás, eu ouvi o Augusto Cury falando. Há 30 anos atrás eu ouvi uma frase falando assim: a depressão vai ser a maior doença, a doença que mais vai vitimar pessoas no mundo, no nosso mundo. É o mal do século, pior do que o câncer. Eu ouvi isso há 30 anos atrás. Eu ouvi o Augusto Cury falando que nós estamos criando uma geração de jovens por conta de videogame, joguinho no computador, videozinho. Nós estamos criando jovens tristes e deprimidos com tendência a suicídio. Isso é alarmante para os pais. Por quê? Porque as crianças crescem com muita agitação na mente, vendo só movimento, 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 movimento. E na hora que não tem aquele movimento que ela está vendo na telinha lá correndo, o que acontece? Abre um vazio, um buraco enorme. E aí isso aí vai levar à depressão. Mas é a doença da onde? Da alma. O que vai combater essa doença? O espírito fortalecido, a fé, a palavra de Deus, o foco no lugar certo. Isso aí é que vai bater. Mas eu tenho ficado alarmado. Por quê? Porque nós somos chamados, nós, todos que estamos aqui, todo cristão, todo aquele que é chamado por Jesus, nós somos chamados para desfazer as obras do diabo. Nós somos chamados para trazer ordem ao mundo. Jesus falou que através das nossas obras, os homens iriam olhar e glorificar o Pai que está no céu. Porque nós iríamos dar testemunhos de um Deus que pode todas as coisas. A palavra de vitória está em nós. Entende? Tinha uma música que a gente cantava, uma música muito animadora e tremenda e antiga. Falava assim: eu tenho em mim um canto de vitória que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história e que ao mundo em trevas trouxe luz. Eu tenho em mim um canto
da esperança, que a todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança, na qual eu vivo e posso descansar. Eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunham a vitória do Senhor. Com meus lábios canto a verdade, que o Rei Jesus em breve voltará, virá com seu poder e majestade, e sua igreja em glória reinará. Eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunham a vitória do Senhor. Viu que autoimagem eu não tenho não, né? Eu largo a voz. Não tenho nenhum problema. Mas, amados, como é que eu consigo olhar para uma igreja doente? Como é que eu consigo olhar para um monte de crente com síndrome de pânico, transtorno de ansiedade, depressão? Como é que dá para entender e entrar na nossa cabeça uma coisa dessa? Alguma coisa está errada, amado. Mas é com a gente. Alguma coisa está errada daqueles que se perdem do Espírito Santo e não sabem voltar para Ele. Alguma coisa vitimou alguém que tinha que ter um canto de alegria, de esperança, de vitória. E agora tem medo, tristeza. Não é contraditório isso? Sim ou não? Não tem alguma coisa errada? A gente não tem que denunciar isso e falar para que todos tenham que voltar para o Senhor? Que a solução está em Cristo? Que a nossa alma não é o que nos direciona, nos guia? Que nós não vivemos pelo nosso sentimento? Entende isso? Que não é o sentimento, não é o pavor da morte. O escritor de Hebreus fala que Jesus veio salvar aqueles que tinham medo da morte. Ele veio para salvar aqueles que tinham medo da morte. Como é que tem alguém com medo de morrer? Crente. Se o morrer é lucro, viver é Cristo. Por que está apavorado se vai morrer? Qual é a diferença, está vivo ou morto? O apóstolo fala, eu queria muito deixar esse meu tabernáculo. Sabe o que ele está falando? Eu estou muito querendo morrer, largar esse corpo aqui na pista, nessa terra, e me encontrar com o meu Senhor. Por quê? Porque melhor para mim é estar com Jesus. Porque o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Mas se a minha vida aqui é proveitosa para vocês, de alguma maneira, agora eu estou em aperto. Eu não sei o que fazer. Porque eu quero servir o meu Senhor. Então eu vou ficando aqui para ser proveitoso a Ele de alguma forma. Isso é o que Paulo fala, está escrito. Entende isso? Como é que entra? Como é que nós conseguimos compreender alguém que habita o Espírito Santo com medo de morrer? Eu não consigo. Eu acho que o problema está exatamente numa coisa chamada comunhão com o Espírito Santo. Em algum lugar a gente perdeu ela. Em algum lugar ela vai embora. Só que a honestidade tinha que nos fazer falar como salmista. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Como a corça suspira pelas águas. Ah, Senhor, assim a minha alma suspira por Ti. Quando eu irei te encontrar, quando eu irei te ver novamente. Isso é honestidade
de quem sabe que se perdeu do Senhor. E honestamente buscá-lo até achar. Procurar saber o que foi que quebrou a comunhão pode ser uma coisa tão simples, amado. Tem gente vitimada por coisas muito pequenas, muito simples. O Espírito Santo, há 30 anos atrás eu ouvi isso e nunca mais esqueci. Diz que ele é como uma pomba. Se você fizer um gesto brusco, você pode espantar ele. Nós podemos apagar o Espírito em nós, de várias maneiras. Já falamos, estudamos sobre isso. O Espírito Santo pode se apagar dentro de nós, e Paulo faz esse alerta: não apagueis o Espírito Santo que há em vocês. O Franco, um dia falando aqui sobre amor, sobre apagar o Espírito Santo, ele usou até uma velhinha aqui com um copo, lembra? O oxigênio do Espírito é o amor, e ele botava o copo assim, sem o oxigênio, aí a vela apaga, o Espírito apaga. Quem lembra disso? Pouca gente lembra. Está gravando aí, né? Sérgio Franco tem que voltar aqui e falar sobre, né? Colocar. Porque o oxigênio é o amor, em algum lugar faltou amor. Em algum lugar o coração fechou. Em algum lugar o motivo deixou de ser o Senhor. Em algum lugar foi, amado. Aí olha para o Senhor com honestidade, com vontade, de falar assim: eu tenho que novamente sentir o Espírito Santo sendo a força do meu viver. Preciso me levantar novamente com a graça e o poder do Espírito Santo. Preciso alcançá-lo de novo. Eu não sei como alguém deve fazer para encontrar o Senhor, eu já vi várias formas. Eu vi um irmão que foi disciplinado por soberba, e a gente chegava na reunião, ele estava lá na entrada, assim, lá embaixo, lá de joelho, desesperado assim. O que esse cara tem? Está passando mal? Não, cara. Foi disciplinado por soberba, está se humilhando. Gente, mas será que é assim? Não sei. Eu sei que ele conseguiu. Eu sei que a gente dá um jeito. Aqueles que procuram o Senhor com sinceridade e honestidade, o Senhor sempre nos fala. Não só onde foi o ponto crucial da tua vida, como a maneira de retornar. Como a maneira de voltar para os braços deles, o Senhor faz. É assim que o Senhor faz. Quem entende o que eu falo? Amém? Eu não sei se isso é uma pregação ou um desabafo. Depois a gente vai decidir o que é. Nós está mais para um desabafo. Mas eu fico confrontado com isso. Confrontado como pastor, confrontado com um dom que acredito que eu tenho de profeta, de olhar para aqueles que tinham que estar proclamando a vitória e estarem doentes como o mundo. Como esse mundo vai poder ser salvo? Como nós podemos ser resposta de Deus para essa geração? Se as mesmas sequelas, mazelas, querelas, sei lá o nome que você quer dar, nós estamos sofrendo da mesma forma aqui dentro. Nós precisamos deixar o Espírito Santo habitar e reinar em nós. Amém? Precisamos ter respostas de Deus para esse mundo. Nós precisamos ser a resposta. Uma das coisas, vou encerrar aqui, não sei se isso é verdade, porque está nos escritos apócrifos, não está na Bíblia. Mas dizem que uma das coisas que deixou Nero louco, imperador, ao ponto de tacar fogo na sua cidade, Roma, foi olhar os crentes que ele matava no Coliseu, comidos por leões, e quando ele chegava lá, o semblante deles era de felizes. Eles morriam felizes, louvando o Senhor, não tinha ninguém com cara de desespero. E diz que aquilo não entrava na cabeça dele, não conseguia entender o motivo daquilo. Não conseguia. Eu li num livro, se eu não me engano, A Quarta Dimensão de Poyang Shu, que uma família inteira foi enterrada viva, mas não negou Jesus, numa província, na China, na Coreia, não sei onde ele estava dando esse testemunho.
E era algo terrível, porque é uma família, pai, mãe e os filhos. Quem enterra primeiro? Os filhos. E eles foram enterrados vivos, louvando ao Senhor. Morreram. Morreram por causa do nome de Jesus. Mas o tiro saiu pela culatra, porque toda aquela cidade, aquela província se converteu ao cristianismo, pelo testemunho daqueles que preferiram morrer do que negar Jesus. E morreram louvando o Senhor. São testemunhos antigos que a gente ouve. Estão lá, estão aí na história, escritos. Nós precisamos ter uma resposta ao Senhor nas nossas lutas. Precisamos levantar a cabeça. Precisamos buscar o Senhor. Precisamos ser cheios do Espírito Santo novamente. Amém? Porque Ele, o Espírito Santo de Deus, é que faz toda a diferença num homem comum como nós. Nós somos pessoas iguais às outras. A única diferença que nós temos é o Espírito que habita em nós. Isso é a diferença que faz. Se ele não habitar aí, se ele for apagado, não somos diferentes de ninguém. Somos iguais a todos. Amém? O que nos diferencia é manter o Senhor, o Espírito, em nós. Quantos me entendem? Amém? Eu acho que é isso. Acho que esse é o meu desabafo da noite. Queria repartir isso com vocês e queria deixar vocês pensarem, amados. Por quê? Porque nós temos que ter essa resposta. Nós temos que ser a resposta. Nós temos que orar por isso. Orar. Nós não podemos ser sequelados com isso. Amém? Podemos. Nós precisamos olhar para isso e saber onde é que, como nós vamos participar disso. Que o Senhor nos livre, nos dê graça, sabedoria e nos use para libertar muitos que estão cativos aí nos seus problemas da alma. Ele veio, o Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu para proclamar as boas novas aos quebrantados, para pôr em liberdade todos os cativos. Amém? A dar liberdade àqueles que estão presos, encarcerados. Qual foi o argumento de Jesus para falar isso, da profecia se cumprindo? O Espírito do Senhor está sobre mim. Está sobre mim. Amém? Então você pode lutar. Você pode sair do estado que você tiver. Você tem poder para isso no Espírito Santo. Ordena a tua alma. Ordena. Você pode ser transformado, o que a tua alma diz que você tem que ser. E tem gente que já se convenceu, não, eu sou assim mesmo. Não, não, filho. Você pode ser transformado. Existe um poder chamado Espírito Santo. Transforma qualquer pessoa. É Ele que muda, é Ele que faz a obra. Acredite nisso. Em nome de Jesus. Quem quer orar? Vamos orar? Talvez você esteja passando por um problema na tua alma aí. Queria te fazer um convite. Eu queria pedir que você pudesse agora usar a autoridade que você tem no nome de Jesus. Feche teus olhos. E ordena a tua alma agora. Talvez você conheça pessoas que estão vivendo esse drama. Você pode colocá-las diante do Senhor agora e pedir, Senhor, que a unção do Teu Espírito venha sobre a minha vida. Que eu possa ser usado pelas Tuas mãos. Porque se o Espírito de Deus habita em mim, se Ele está sobre mim,
eu posso colocar os presos em liberdade. Eu posso anunciar a salvação. Eu posso quebrar os cativeiros. Eu sou a tua resposta para essa geração. É o teu Espírito, Senhor. É o teu Espírito se movendo em mim e através de mim que faz isso. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. E, Senhor, esse compartilhar dessa noite, esse abrir o coração, ele tem uma única arguição, Senhor. O que podemos fazer para que o teu Espírito, Senhor, transborde novamente em nós? Eu quero te pedir, Senhor, que a tua palavra hoje mexa com nossos alicerces. Por quê, meu Pai? Porque nós vivemos num mundo onde tudo é relativo. Nós vivemos num mundo onde pouca gente tem raízes, fundamentos, onde a vida contigo tem sido rasa. E nós precisamos de profundidade. Nós já estamos vendo, Senhor, as doenças, Pai da alma, as doenças psicossomáticas, essas mazelas que o mundo traz na vida das pessoas, nós já estamos vendo isso na vida dos nossos irmãos. Talvez na nossa própria vida. Em algum lugar, Senhor, a satisfação deixou de ser simplesmente te possuir. Ter encontrado a salvação, ter a alegria da salvação. Os olhos, Senhor, deixaram de ser os teus, de olhar para o mundo e se compadecer dele. Há muitos, Senhor, que olham para si mesmos e se compadecem de si, como se fossem necessitados. Paizinho, abre os nossos olhos, abre os olhos do nosso coração. Senhor, faz uma revolução no dia chamado hoje em nossas vidas. Move poderosamente, Senhor, na tua igreja. Move sobre a terra. Não há lugar maior e nem melhor do que a tua presença. Foi o salmista que declarou, Senhor, que um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 anos em qualquer outro lugar. E ele estava falando do átrio, ele não estava falando do santo lugar. Nós somos a habitação tua. O teu Espírito habita em nós, Senhor. Não existe posição maior, nem satisfação maior do que te ter, do que ser conduzido pelas tuas mãos, do que encontrar prazer em ti, Senhor. Tu és a fonte inesgotável de vida. Faça com que essas fontes voltem a jorrar em nós. Tira de nós, Senhor, as coisas desse mundo. Tira, Senhor, a nossa satisfação simplesmente com as coisas desse mundo. Que a nossa maior satisfação e a nossa maior busca seja te encontrar.
Seja como o salmista declarou, Senhor, como a corça anseia pelas águas. A minha alma suspira por Ti, ó Deus. Traz essa fome, essa sede de Ti sobre nós, Senhor. Sede do Deus vivo. Vem transformar as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.